Casei e o meu esposo foi a última pessoa a ser convidada. Loucura, né? Mas quando a gente vive debaixo da palavra do Senhor, tudo quanto vivemos parece loucura aos olhos de quem não crê. E eu já vou adiantando pra você, esse vídeo aqui é pra quem crê. E se você não crê, passa a telinha pra cima, pois esse vídeo não é pra você. A palavra do Senhor vai nos dizer: agindo Deus, quem impedirá? E tudo isso se iniciou a partir do momento da minha conversão. Desde que eu me converti, eu sempre desejei muito me batizar, mas para eu poder me batizar, eu precisava ser casada, perante a lei dos homens e perante a lei do Senhor. Mas meu marido sempre foi muito rígido em quanto a isso. Ele achava que não seria a assinatura em um papel que diria se a gente vivia juntos ou não. Mas certo dia o Senhor tocou o seu coração e a gente organizou toda a papelada e casamos no civil, para a glória do Senhor. No dia em que casamos no civil, à noite eu fui orar e agradecer ao Senhor por tanta bênção que Ele estava declarando sobre nossas vidas e por essa união, pois sabia que se tratava de um propósito grande do Senhor para operar em nossas vidas. E eu disse ao Senhor, estava muito grata, então o Senhor pediu, faz a lista dos padrinhos. E eu fiquei sem entender, afinal eu não tinha recurso, sequer para fazer um jantar, que eu queria fazer um jantar para minha família e para a família do meu esposo, quer dirá fazer uma festa de casamento. Mas assim eu fiz. Cheguei ao meu marido e perguntei, se a gente tivesse condições de casar, quem você chamaria para padrinhos? E ele falou, eu anotei os meus, e no dia seguinte, enquanto eu orava, o Senhor disse, faz a lista de convidados. E eu fiquei sem entender e disse, meu Deus, por que o Senhor está me pedindo algo assim, se eu não tenho recurso? E então o Espírito Santo do Senhor falou para mim: eu sou o teu recurso. E a partir daí, tudo quanto o Senhor me pediu, eu me posicionei conforme o seu querer. Muitas guerras se levantaram para paralisar a ação e a obra do Senhor. Mas assim como eu disse, agindo Deus, quem impedirá? Quanto mais o inferno se levantava para querer parar o que o Senhor tinha para fazer, mais o Senhor levantava recursos e pessoas para me ajudar nessa caminhada. E eu ganhei bolo, ganhei vestido, ganhei local para festa, ganhei buffet, ganhei doces, tudo que você imaginar em uma festa de casamento. Ganhei decoração, o Senhor me proporcionou. Após uma semana de eu escrever a lista de padrinhos e de convidados, eu falei com o meu pastor e perguntei a ele qual data ele teria disponível. E ele me disse dia 18 de outubro de 2025, entre as datas que ele havia falado. E o Senhor havia me dado essa data em sonho. E quando faltava uma semana para o casamento, tudo já organizado, todo já. Tô rindo porque foi hilário. As coisas com Deus é extraordinária. Quando faltava, na verdade, 15 dias para o casamento, eu saí mandando todos os convites para os padrinhos e para as pessoas, sem o marido saber. Pois toda vez que eu tentava tocar no assunto em fazer festa, ele sempre vinha com uma palavra negativa, dizendo como que a gente vai fazer se a gente não vai ter recurso? E eu dizia, Deus vai providenciar tudo, Deus vai providenciar tudo. Mas ele sempre vinha com palavras desanimadoras. E então, com eu falei com o pastor, deixei a data certa, com 15 dias, mandei a lista, faltando 15 dias para o casamento, mandei a lista de convidados. Com uma semana, uma louca de uma amiga ligou para uma casa que aluga vestidos e marcou a data sem eu saber, marcou a prova do vestido. E assim eu fui, fiz a prova, tudo ok, eu nem esperava. E quando faltava uma semana para o casamento acontecer, chegou o momento de falar com o meu marido. E eu perguntei, meu Deus, como vai ser isso? Se toda vez que eu vou falar com meu esposo, ele sempre vem com desânimo, sempre joga uma para de terra, e aquilo me desanimava muito. Então o Senhor me disse, vai até ele, afinal, qual palavra é maior, a minha ou a do homem? E assim eu fiz. E eu fui falar com meu esposo e eu disse a ele que eu havia recebido a data do Senhor em sonho, e que seria essa data. E eu não ia desobedecer aquilo que o Senhor estava me pedindo. O Senhor queria nos proporcionar viver algo belo, não com os nossos recursos, mas com os recursos do céu. Então, por que não aproveitar? Se ele estava disposto a pagar o preço, eu não estava. E a palavra do Senhor, independente da dele, iria prevalecer. E assim foi. Quando eu falei com meu esposo, ele aceitou, embora ficou meio assim, mas aceitou, pois a palavra do Senhor é que prevalece. E no dia 18 de 2025, eu pude viver uma das maiores experiências na presença do Senhor. E o que eu tenho a te dizer com isso é: se Deus te deu a palavra, creia. Se Deus te deu a promessa, confia. E se Ele está te instruindo, continua na posição obediente e fazendo aquilo que Ele te instrui. Pois pode se levantar o que for. Pode se levantar o que for. A palavra do Senhor não cai por terra. Quando Ele age, não há quem impeça. Então confia, continua na posição. E acredita, pois tu viverás o extraordinário no Senhor. E eu pude viver esse extraordinário. No dia do casamento a gente pôde ver milagres acontecer. O Senhor operou curas sobre pessoas, sobre enfermidades. Inclusive eu fui curada da intolerância à lactose. A gente pôde ver o dom da multiplicação ser operado nas comidas e em tudo. A gente viu a mão do Senhor e foi algo estrondoso, algo maravilhoso. Podemos glorificar o nome do Senhor. E o que eu te digo é, se Ele está direcionando, confia. Se tu recebeste a palavra, confia. Pois o inimigo é sujo e ele sim vai levantar pessoas para te desanimar. Mas para quem a gente deve continuar olhando e confiando é o Senhor. E Ele não permite que sua palavra caia por terra. Então eu te peço, compartilhe aqui nos comentários algo extraordinário que você já pôde desfrutar na presença do Senhor. Amém?